E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Cursos e no segundo vídeo da série, o que é o gótico. No vídeo anterior, que aliás foi o primeiro da série, eu falei como os godos, considerados um povo bárbaro e pagão pelo Império Romano, provocaram a queda de Roma, o que acabou dando início à Idade Média. Por conta disso mesmo, gótico e Idade Média se tornaram sinônimos. E como os godos já eram enxergados como um povo pagão, supersticioso, cercado de práticas proibidas, isso acabou fazendo com que a Idade Média, por muito tempo, fosse também enxergada como uma época da Idade das Trevas. Clima esse que é bem comum nas narrativas góticas. No vídeo de hoje, falo sobre a arquitetura gótica, outro elemento crucial para o entendimento da origem do gótico na literatura. A arquitetura gótica nasceu no final do século XII, no norte da França, para ser mais específico, na região da Normandia. Por conta disso mesmo, as primeiras construções que depois foram chamadas de góticas, no início foram chamadas de obras no estilo francês. A arquitetura gótica foi desenvolvida a partir do estilo românico, que era muito popular anteriormente, ou seja, o tipo de arquitetura praticada na Roma Antiga. O seu rápido desenvolvimento e disseminação na Europa se deve pelo fortalecimento da Igreja Católica, por conta das cruzadas e de outros fatores. Ainda que ela tenha sido usada para outros tipos de construções, mas foram nas construções religiosas que a arquitetura gótica foi mais empregada, principalmente na construção de catedrais, mesmo porque catedrais vem de cátedra, o trono dos bispos. Ou seja, a arquitetura gótica foi usada pela sua suntuosidade, pela sua grandeza, para construir igrejas específicas voltadas para bispos. Os arquitetos normandos que desenvolveram esse estilo puderam empregar estratégias que tornavam as construções mais leves. Essas inovações, por exemplo, permitiram que a arquitetura gótica usasse menos paredes laterais, diferente, por exemplo, do estilo românico, o que fez, por exemplo, que se pudesse usar dentro das construções grandes janelas amplas, que eram adornadas por vitrais. Os vitrais eram uma das principais características da arquitetura gótica. Isso produziu um efeito interessante porque as catedrais góticas eram mais iluminadas por conta das grandes janelas. E com isso, provocava também um efeito interessante quando a luz solar atravessava os vitrais coloridos. Outra coisa que diferenciava bem esse estilo arquitetônico do seu antecessor, o estilo românico, foi a utilização de estátuas baseadas no pensamento católico. Ou seja, era muito povoado de criaturas que não eram comuns no estilo românico. Talvez o mais famoso seja justamente os gárgulas. Gárgulas esses que eram postados nas construções com o propósito de afastar os maus espíritos. A altura e a grandeza das construções góticas imprimiam um senso de diminuição no ser humano, justamente para fazer essa relação entre o ser humano e Deus. E nesse ponto também destacar as torres como uma maior projeção vertical, que serviam como reverência a Deus. A verticalidade da catedral gótica está ligada à concepção teológica de que o homem do período, o homem medieval, estava em busca do contato com Deus. A primeira catedral gótica construída foi justamente na França, que foi a Catedral de Saint-Denis, que começou a construção em 1135 e a construção terminou em 1144. Já a mais famosa é certamente a Catedral de Notre-Dame, que levou quase 200 anos para ficar pronta e que teve sua inauguração no ano de 1345. Ainda que a arquitetura gótica já estava sendo difundida desde o final do século XII, foi apenas no final do Renascimento, ou seja, no século XVI, que ela foi finalmente batizada como nós conhecemos hoje, a arquitetura gótica. Esse nome veio do pintor e arquiteto Giorgio Vasari. Vasari não gostava desse estilo arquitetônico. Na verdade, ele preferia o estilo românico, o estilo clássico da antiguidade. E por isso mesmo, ele usou esse termo de uma forma pejorativa, para justamente fazer essa conexão com os godos, visto que, do ponto de vista do Vasari, essa construção, esse estilo gótico, atacava o estilo romano, ou seja, fazia novamente essa alusão entre os godos e o Império Romano. Alguns críticos, porém, sugerem que Vasari usou esse termo em alusão ao fato de que a Normandia também foi formada por povos da mesma região de onde, séculos antes, vieram os godos. Mas se a arquitetura gótica era vista com maus olhos por alguns, também era objeto de adoração por outros, principalmente pela sua conexão com a Idade Média. E isso a gente vai ver quando na Inglaterra do século XVIII, na figura de um jovem inglês
um jovem membro do parlamento chamado Horace Walpole. Walpole era praticamente um nerd do século XVIII, no sentido de que ele adorava colecionar tudo relacionado à Idade Média, documentos, objetos de arte. Numa época, o século XVIII, em que a arquitetura gótica estava fora de moda, Horace Walpole foi gradativamente transformando sua residência num pequeno castelo gótico. Ele começou esse processo em 1749, em 1776 ele terminou sua modificação. E a casa, Strawberry Hill, virou um ponto de referência para turistas e artistas que visitavam Londres. Mas a adoração de Horace Walpole para a Idade Média não ficou apenas na casa. Ele construiu uma gráfica na sua residência e lá ele escreveu a obra que, como a gente vai ver no próximo vídeo, se tornou a gênese da literatura gótica. E se você está gostando da série O que é o Gótico até aqui, não se esqueça de assinar o canal e deixar essa curtida aí embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!